Oi, o meu nome é Fernanda, eu tenho 24 anos, sou lésbica, psicóloga, clínica e organizacional e como pertencente do grupo LGBT, eu me deparei com muitas dificuldades no decorrer da minha vida, tanto na área profissional quanto pessoal, de sofrer preconceitos na família, no trabalho, na escola, faculdade. E depois que eu me formei, na minha atuação profissional, eu também enfrentei diversas coisas, enfrentei diversos problemas, Eu enfrentei o convencionalismo, eu enfrentei o preconceito, eu enfrentei a discriminação, principalmente por fugir um pouco do padrão, Principalmente pela minha orientação sexual, pela minha forma de vestir, pela minha forma de ser, meu corte de cabelo. E isso causa na gente inúmeros traumas internos pra gente trabalhar. Hoje, assumindo e representando os psicólogos, eu devo dizer que a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela tem historicamente se posicionado em defesa dos direitos LGBT. Há 21 anos, o Conselho Regional de Psicologia, ele formalizou que a sexualidade ela faz parte da identidade de cada sujeito. Sendo assim, as homossexualidades e as expressões trans, elas não devem ser vistas, não devem ser consideradas como uma doença, como um distúrbio, um desvio psicológico ou até perversão. Não pode ser vista como uma patologia, A patologia é uma doença. Então, a homossexualidade, hoje em dia, isso não é uma doença, não pode ser vista dessa forma. E cabe a nós, psicólogos, trabalhar em serviço de ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão passando, ajudar a entenderem as suas dores, as suas angústias, e não o contrário disso. De maneira alguma, um psicólogo ele deve estigmatizar, excluir, tentar curar um paciente, ter intolerância. Nada disso é o papel do psicólogo. Se você estiver indo numa psicoterapia, se você estiver indo no atendimento, e esse psicólogo de alguma forma fizer isso com você, ele está sendo negligente com você e com a psicologia. Cabe aos profissionais de saúde, aos psicólogos, ajudar o indivíduo a se conhecer melhor, a entender os reais motivos das suas angústias, os reais motivos das suas dores, Da onde vêm as nossas dores e angústias? Ela pode vir de muitos lugares, Ela pode vir de uma não aceitação de si, pode vir do julgamento do outro, a não aceitação do outro, pode vir de questões familiares, da falta de diálogo, de reconhecimento e entre tantos outros motivos. Então pode vir de muito lugar as suas dores. Mas o que eu quero dizer é que a dor ela tem um cunho pessoal e um cunho social. A do cunho social ela vem do preconceito, da discriminação, do estigma, ela vem dessa exclusão social, dessa não aceitação social. E a dor de cunho pessoal, ela vem das suas angústias, das suas dores, dos seus traumas, os seus medos, a sua aceitação de si. E tudo isso é muito importante a gente ter em mente, porque existe a do cunho social e a do cunho pessoal. E as duas elas acabam se misturando. E a gente tem que tratar as duas, porque a gente vive em sociedade e a gente vive com a gente mesmo. E essas dores, elas vão gerando angústias, vão gerando sofrimentos, e isso pode levar a um adoecimento psíquico grave, e é muito importante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala de aceitação, que eu acredito que é um tema que é muito abordado por pessoas pertencentes ao grupo LGBT+, aceitação, O que é essa aceitação? Aceitação é você aceitar a si mesmo, da forma como você é, mas também tem todo um pré-julgamento, tem todo um social que te atrapalha a se aceitar, porque no mundo existe estereótipo, existe padrão, existe a normalidade, e tudo isso causa dores, tudo isso é um mundo externo muito cruel, é um mundo externo que te estigmatiza, é um mundo externo que te machuca, te maltrata, e muitas vezes isso até leva à violência física. Os índices, é altíssimo de violência física contra pessoas que estão nesse universo, LGBT. Então, a aceitação de si ela é muito importante, mas é lógico que existe um cunho social, que é a aceitação social. E isso é algo que não está nas nossas mãos, controlar ou tentar resolver. Mas quando a gente aceita a si mesmo, as coisas se tornam mais fáceis, pelo menos interiormente, não exteriormente, E eu tenho falado dessa aceitação de si, desse preconceito que muitas vezes é internalizado, e aí vocês me perguntam, mas o que eu faço com isso?
né? Tudo isso gera um adoecimento, tudo isso gera doença. Até porque as coisas que a gente não lida internamente, ela é transformada em doença. Então, o que a gente pode fazer, né, tanto eu como psicóloga, quanto as pessoas como seres humanos, é procurar uma ajuda especializada, tentar, né, em terapia ou consigo mesmo, quebrar esses padrões, essa normalidade, esse estereótipo, desconstruir essa ideia de normalidade que é imposta na sociedade. Né? E o nosso mundo interior, ele é muito vasto, né? Ele é tão grande que às vezes a gente não entende mesmo o que acontece com a gente. As pessoas pertencentes ao grupo LGBT+, né, têm uma maior propensão ao adoecimento psíquico. Porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo de muito preconceito, é um mundo muito cruel, né? E querendo ou não, é como se nós fugíssemos da normalidade, né? E essa normalidade, ela é, na verdade, uma verdade enrijecida, né? É uma verdade que precisa ser desconstruída, que ela é respaldada em quê? Em dogmas religiosos, em fanatismo, em preconceito, em falta de empatia. E tudo isso aumenta o preconceito, né? Tudo isso aumenta a discriminação. Então, as pessoas que vivem essa discriminação diariamente em suas famílias, no contexto social, no trabalho, ela tem sim uma maior propensão ao adoecimento psíquico. A transexualidade, por exemplo, que é quando uma pessoa não se identifica com seu gênero de nascimento, né? Essa pessoa, ela tem uma propensão muito maior a ter um adoecimento psíquico, como a depressão e a ansiedade. Ainda mais se ela não tiver uma rede de apoio, né? Porque é muito importante para nós, né, termos apoio familiar, apoio de amigos. E quando você não tem essa rede de apoio, o adoecimento e o sofrimento psíquico é ainda maior, né? Na verdade, qualquer pessoa, né, que tem o seu sofrimento proveniente de falta de empatia, de preconceito, né, de não aceitação, de estigma, qualquer pessoa que sofra disso tem uma propensão maior ao adoecimento psíquico. Na psicologia, a gente divide o desenvolvimento psíquico do ser humano em etapas. Assim que a gente nasce até os 3 anos, a gente chama de primeira infância. E desde essa primeira infância, a gente já está descobrindo a nossa sexualidade já está sendo trabalhada. Quando a gente nasce, o primeiro mundo que nos é apresentado é o mundo que os nossos pais nos apresentam, né? O seu pai te apresenta o que é uma coisa, o que é outra. Pais que eu digo não significa pai e mãe, mas a pessoa que representa o seu pai e a sua mãe, né? O primeiro mundo, o primeiro universo que você conhece é esse, é o que seus pais te apresentam. O segundo universo é quando você começa a sair da sua casa, né? Quando você começa a frequentar a escola, frequentar outros lugares, tem professores, amigos. E essa segunda parte você conhece um novo universo, um universo que lhe é apresentado, né? Que não é o dos seus pais. Você começa a descobrir novas coisas, descobrir uma diferença, né? Nossa, na minha família é assim, mas na família do outro é de outra forma. Aqui na escola tem tal regra, na minha casa não tem tal regra. E depois disso, quando você está mais velho, é o seu terceiro mundo que você descobre. Você começa a fazer suas escolhas. Nossa, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Nossa, meu pai é católico, mas eu não me identifico. E assim por diante. O que eu quero dizer com isso, né? Que o contexto é muito importante ser olhado. E o que você aprendeu com seus pais é uma construção, né? Eles te ensinou alguma coisa. E a gente tem que desconstruir o que a gente aprende, as nossas verdades. E por isso que eu falo que a sexualidade, ela é construída. Porque se o seu pai, se a sua mãe te apresentou algo na sua infância como errado, você vai ter isso na sua cabeça. Então por isso que a desconstrução, ela é importante. E a sexualidade, ela é formada desde quando você nasce até o resto da sua vida. Ela vai estar sempre em mudança. Então, às vezes, seu pai sempre foi um homem durão e tudo mais. E ele te passa isso, é uma coisa para você analisar no seu futuro, né? Nossa, eu sou assim, né? Isso é meu? Isso me foi colocado? E é a mesma coisa sobre a sexualidade. Então, por isso, eu não digo que é uma escolha. A gente não escolhe ser gay, a gente não escolhe ser lésbica, a gente não escolhe ser transexual, nem nada. Mas ela é construída, entendeu? Às vezes você vai se descobrir na sua adolescência, mas não significa que antes você não era. Mas só que antes existiam muitas barreiras, existiam muitas coisas que lhe foram impostas, muitas verdades que não eram suas. Então por isso que no momento em que você começa a descobrir suas verdades, no momento em que você começa a olhar para si e ter o autoconhecimento,
você começa a se questionar. Você começa a olhar para a sua sexualidade e ver o que você quer para sua vida. E uma coisa importante a ser dita é que, por exemplo, a não aceitação, né, a rejeição, a homofobia de si mesmo também é uma construção. Aquelas pessoas que não saem do armário, né, também é uma construção. Às vezes a sua vida inteira lhe foi imposta muitas coisas. Às vezes tinha muita rigidez na sua família, às vezes rigidez religiosa e tudo mais. Isso te impediu de se desconstruir, de ser você, de se descobrir, por mais que talvez você seja. Então, essa rejeição de si mesmo, ela também pode ser desconstruída e quebrada em terapia, né? Ela também pode ser olhada com outros olhos e você pode se descobrir de outras formas, com novas visões. E eu acredito que de tudo que eu tenho falado, tem muita complexidade, sabe? Eu tô falando de forma geral, mas existe muita dor por trás de tudo isso, existe muito conteúdo por trás de tudo isso. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. E o que eu tenho a dizer como psicóloga, como homossexual, é da importância da gente olhar e cuidar das nossas dores, né? Eu também passei por esse processo, né? E o sofrimento é grande, a aceitação é difícil, mas a gente tem que olhar para as nossas dores, né? Afinal, o nosso interior, né, ele reflete nas nossas escolhas, ele reflete na nossa vida familiar, nas nossas relações, no profissional, no trabalho, reflete no pessoal, reflete em tudo. Então, quando você trabalha o seu interior, quando você desperta o seu interior, automaticamente você já vai estar trabalhando todas as suas relações e tudo que está à sua volta, né? Então, hoje, a psicologia ela tem que ser vista, né? Ela tem que ser vista e tem que ser trabalhada, né, como um instrumento de auxílio, de promoção de saúde, né, emocional e psíquica. Ela deve ajudar no autoconhecimento, nas demandas interiores, né? Ela deve ajudar o ser humano com seus desejos, com seus conflitos. Ela deve atuar diretamente na forma do ser humano em se relacionar com o outro, em se relacionar com o mundo e na forma do ser humano em relacionar consigo mesmo, que é muito importante. Quando eu falo de adoecimento psíquico, eu não falo só das doenças que são mais conhecidas, né, dos transtornos. Eu não falo só da ansiedade, da depressão, da bipolaridade, né? Eu falo de sentimentos, né? Eu falo da raiva, eu falo da angústia, eu falo da confusão, eu falo de sentimentos que se transformam em doenças, né? Esses sentimentos dentro da gente, quando não trabalhados, né, eles causam danos inimagináveis. Então, a gente precisa trabalhar esses sentimentos, né? A gente precisa trabalhar, às vezes, essa angústia. E eu acredito que quando você é pertencente a esse grupo LGBT, você sente isso. Você sente raiva da discriminação, você sente raiva do preconceito, você sente dificuldade na vida de aceitação, de autoestima, né? Você sente angústia, você sente as coisas, você sente os sentimentos, né? Então, eu sempre digo pra todo mundo, né? Procure uma ajuda, né? Se você tá tendo dificuldade de enfrentar isso, se tá sendo difícil pra você, procure uma ajuda, né? Procure um psicólogo, cuide-se, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim, né? A sua visão, ela só vai se tornar clara, né? Somente quando você olhar pra dentro do seu coração, né? Quando você olha pra fora, você sonha, mas quando você olha pra dentro, você acorda, né? Você desperta. Então desperte-se em você, desperte a sua liberdade, desperte o autocuidado, desperte a cura, né? Desperte todo esse amor que existe dentro de vocês.